Boa tarde, Alexandra, Centro Social do CTDEL, mais um dia aqui. Vamos ver se o pessoal está entrando, né? Ainda estou sozinha nessa live. E a gente, bem-vindo. Sou Vinícius, né? Vanessa vai estar dividindo comigo esse momento de reflexão. E todo mundo que está entrando. O CTDEL está dando continuidade a essas lives, né? O objetivo sempre é a gente poder se aproximar de vocês, né, que estão longe da gente fisicamente. Então, obrigada aí por vocês estarem entrando. Hoje está um tempo nublado, né? Não está aquele sol, está um tempozinho gostoso, para a gente poder sentar e bater um papinho, né? O objetivo acredito que seja esse mesmo, da gente poder bater um papo, estar junto, conversando, vendo o que a nossa cabeça está pensando. E por isso que a gente escolheu, né, estar aqui. Esse tempo para a gente estar junto, e a gente está esperando o pessoal entrar, para a gente poder começar a conversar, para a Vanessa entrar. Olá, boa tarde, gente. Oi, Vanessa, Tudo tudo bem, bem? Lê? Tudo bem, gente? Espero que estejam todos bem. Mais uma semana que a gente está aqui justamente para bater esse papinho com vocês. Espero que vocês gostem do assunto que a gente está trazendo para vocês hoje. Tá muito interessante. Pois a gente queria também conversar um pouco, enquanto o pessoal está entrando, e a gente recebeu aí um documento oficial, todo mundo, né, do prefeito, do governador, sobre esse começo de abertura e as atividades. Mas a gente queria assim, deixar claro para vocês que o CTDEL continua de quarentena. Nós, né, os funcionários, os alunos, todos os nossos beneficiários, a gente continua de quarentena, aguardando aí as maiores orientações. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, vai ser também encaminhado uma outra forma de comunicação com vocês. Então, vocês aguardem, já já a gente com certeza vai poder estar junto. Mas sempre um dos nossos valores, né, a questão da transparência, que vocês estão lembrados, né, e do compromisso, né, da disciplina. Então, a gente tem que fazer as coisas com tranquilidade para não gerar um mal maior para frente. Então, se você assim, olhar no documento, apesar de estar escrito centro de treinamento liberado, nós, na realidade, como projeto social, nós não somos um centro de treinamento. Nós temos umas instalações de centro de treinamento, mas no momento nós somos um projeto social com 2 níveis de treinamento, iniciação, adaptação e os grupos, né, de treinamento, mas não somos um centro, né, de treinamento. Então, nós não temos essa liberdade de retornar às atividades. Só para esclarecer, né, aos alunos, aos responsáveis, a todos aqueles que porventura estejam nos seguindo na nossa live. Ok? Então, não esqueçam o coração para a gente que está aqui Pra é gente não muito ficar incentivador, sozinha. para a gente não ficar Pra gente não sozinho, se porque sentir eu e Vanessa, a gente sozinha. está dividindo nesse momento, mas os coraçõezinhos aí é uma alegria. E aí, como a gente disse todas as vezes que a gente esteve aqui, batendo esse papo, ou nós duas juntas, ou com alguma convidada, a nossa forma de trabalho é um trabalho diferente de exercitar o músculo do corpo. A gente até pode Isso. fazer um alongamento, fazer umas brincadeiras, que agora com a live a gente não consegue fazer. Mas o nosso exercício é muito do cérebro, né? Do cérebro e da língua, para a gente conversar e ouvir. Então, se você assim, tiver vontade de colocar sua opinião, de trazer alguma coisa para refletir, alguma situação que você vai se lembrando à medida que a gente vai conversando com você, você pode postar aí, tá? Que a gente vai lendo, vai conversando, porque a ideia é isso, a gente não está trazendo nada pronto. Na verdade, o que a gente está trazendo hoje tem a ver com coisas que a gente está lendo, né, que a gente está ouvindo e que a gente está pensando. E o projeto, ele tem esse compromisso também, de fazer a gente pensar, refletir e de nos ajudar a se organizar por dentro, para que a gente possa também ajudar a organizar por fora. Por isso é a nosso objetivo aqui hoje, bater esse papo. E o nosso tema é Meu Mundo Pós-Pandemia.
Aí você pode perguntar, caramba, Alexandre, você acabou de dizer que a gente ainda está de quarentena, eu estou mal conseguindo viver esse tempo aí, vocês estão querendo que a gente já pense o pós? Porque sim, né, é importante a gente pensar hoje, mas também refletir já em possibilidades que nos ajudam a nos organizar. Então, o objetivo é que a gente possa refletir sim. Não é certeza, ninguém tem certeza de nada ultimamente, né? Um dos valores Só temos agora. Suposições. Mas a gente traz assim, coisas que estão sendo discutidas. A gente queria atualizar vocês. Então, aproveita aí, chama seus amigos no aviãozinho, bota a hashtag, convide outras pessoas, convide pessoas na sua casa que estejam aí para a gente conversar. E depois vocês, quem sabe, continuarem essa conversa desse assunto, né, entre vocês, que é uma coisa muito importante nas suas redes sociais, com seus amigos de Zap, de Twitter, de Instagram, enfim, aqueles amigos que você tem. Então, hoje, nosso como a intuito gente aqui, estava... né, Lê? Nosso intuito é fazer que vocês pensem, que vocês falem, né, que vocês debatam sobre o assunto. Porque quanto mais a gente conversar e debater, mais dá vontade que a gente procure sobre esse assunto, né? E assim, as coisas vão mudar. Então, será que a gente está preparado para isso? Exatamente. E aí o título, né, como a gente estava dizendo, é Meu Mundo Pós-Pandemia. Então é um momento para a gente refletir, como a gente estava dizendo. E a gente está nesse isolamento social aí já tem um tempo, as nossas lives em maio foram sempre falando desse momento, a gente refletiu, né, que mudanças a gente estava tendo de rotina, a gente falou da importância do cuidar do nosso objetivo, né, da nossa cabeça, da nossa alimentação, como é importante a gente brincar, ter momentos de prazer nesse processo. Então, eu e Vanessa, a gente veio trazendo para vocês, enquanto você deu esse percurso. Então, hoje a gente está pensando assim, a gente está ouvindo falar de muitas pessoas assim, porque a minha vida está uma porcaria, ou muito agoniado, uma agonia grande aí, pairando. E eu fiquei pensando assim, a partir de coisas que a gente estava lendo, será que a sua agonia tem a ver só com a pandemia? Né? Será que o seu descontentamento tem a ver só com a questão da pandemia? Ou você já tinha alguma questão, por exemplo, que te incomodava, só que o que a gente está tendo agora um pouco mais? O tempo de ficar parado. E quando a gente fica mais parado fisicamente, nos ajuda talvez a refletirmos algumas coisas que a gente não estava dando muita importância. Então, é um aspecto que a gente queria trazer para quê? Para também não associar tudo que a gente vive, tudo que a gente está sentindo, simplesmente só a questão da pandemia. Então, é uma reflexão, agora, lógico, né? Cada um sabe a sua história, como a gente disse na nossa primeira live. Nós estamos no mesmo mar, só cada um com o seu barquinho. Então, você aí na sua casa, você tem a sua vida, o seu jeito, né? Por exemplo, se seus pais estão trabalhando, você está ficando sozinho em casa. A gente tem meninos assim, nossos alunos, ou só um está saindo para trabalhar. Tem pais que não viveram quarentena hora nenhuma, então fora. Tem pais que estão direto em casa, com situações de saúde. Tem gente que teve doente, chegou a pegar Covid-19. Tem gente que está com dificuldade financeira. Então, são muitas as realidades. Então, lógico que isso é uma questão que impacta o momento agora. Não é para dizer assim, mas eu estou vendo isso. Claro. Mas, assim, o que eu posso, nesse momento, entender? O que realmente é de agora, ou que já era um processo meu interno, e que talvez eu precise me deter e entender como é que eu funcionava e por que eu estou funcionando assim. São perguntas, isso não precisa ser psicólogo para pensar. Isso é o momento de você conversar com você mesmo. Porque tudo na vida é uma oportunidade, se a gente olhar como uma oportunidade. Então, a gente tem que pensar. E por conta disso, né, a gente escolheu um poema que a Vanessa vai falar e vai falar um pouquinho com relação a vocês. Né? O que a gente está refletindo sobre isso, a partir dessas perguntas. Então, gente, dentro desse pensamento, a gente vamos refletir o seguinte: o que a gente pode estar tirando de bom disso tudo? E aí eu vou ler um poema para vocês, que foi de um americano, Thomas Roberts, que esse poema viralizou nas redes sociais, justamente sobre esse tempo de pandemia, né? Então, fala mais ou menos assim: era um mundo de desperdício e admiração, de pobreza e abundância. As famílias haviam parado de se falar, de se escutar, de se entender. O equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho se quebrou. E as pessoas
não se lembravam mais de como sorrir. E de repente tudo mudou. Eles começaram a bater palmas para dizer obrigado e voltaram a ligar para os seus pais e suas mães. E o diálogo voltou a fazer parte da rotina familiar. O sorriso, ele voltou a fazer parte do seu cotidiano. Às vezes, você precisa ficar doente para começar a se sentir melhor. Então, assim, por que a gente escolheu esse poema? Porque justamente ele faz a gente refletir um pouquinho de todo esse momento que a gente está passando, como a Alexandra falou. A gente tem já uma tendência nossa, humana, né? Quando a gente passa por um problema, a gente sempre tenta ver só aquele momento, o que aquilo está trazendo naquele momento. E a gente começa a achar, se é um problema, então eu só vou pensar negativamente. E aí vamos parar um pouquinho e refletir do que tudo isso está trazendo de bom para a gente. E nesse poema acho que fala um pouquinho disso, né? Que realmente naquela correria do dia a dia, trabalho, casa, escola e tantos afazeres, muitas coisas sim a gente deixava para depois, coisas que a gente até então não dava tanto valor, né? Quantas vezes a gente adiou de ligar para alguém? Ligar então, né, gente? Quem é que liga hoje? Ninguém mais liga para ninguém. Ninguém liga para ninguém. Eu queria perguntar qual é a última vez que você ligou e falou com a pessoa. Manda aí dizer, qual foi a última vez? Manda aí na mensagem. O máximo era mandar um zap e às vezes, assim, tem pessoas que a gente fala todos os dias. Que a gente fala da bom dia, boa tarde, mas agora tem outras pessoas que a gente, às vezes, assim, nossos familiares, a gente esquecia, né? De dizer, de ligar então nesses dias, e às vezes até mesmo de passar um WhatsApp, uma mensagem, né? E de repente, quando a gente se vê durante tanto tempo sozinho, sem poder estar com o outro, aí a gente começa a dar valor nessas coisas, como a gente já tinha falado antigamente, né? A gente começou a dar valor às pequenas coisas, a gente começou a prestar um pouquinho mais atenção na família, naquela família que vive dentro de casa com a gente, e também naquela família que vive longe. Porque se antes a gente podia, às vezes seu pai, sua mãe, seu tio, uma prima, você podia ver, às vezes você não via todo mês, mas deu vontade, hoje eu tô a fim de ver fulano. Vou lá na casa. De repente você já não podia mais fazer isso. E aí você começou a parar e pensar, é mesmo? Quanto tempo eu não falo com fulana? E eu, assim, tenho certeza que a gente falou de ligar. Durante essa quarentena, muitas pessoas ligaram para as outras, né? Eu mesma fiquei sabendo de várias pessoas que ligaram para irmãos, para primos, para amigos. Porque, às vezes, eu acho que a falta de contato físico foi tão grande que você, pelo menos em ouvir a voz da pessoa, já te trazia um pouquinho de aconchego, já matava um pouquinho aquela saudade. Então, olha só, uma coisa que já se perdeu há tanto tempo, a gente começou a buscar novamente durante esse isolamento, né? Mesmo aquela questão dentro da família, às vezes a gente chegava correndo, a mulher ou o pai, às vezes, a mãe, o tio, que trabalha, chega correndo, e você tem que fazer as coisas tudo correndo, e às vezes não tinham tempo da família sentar, né, e jantar ou almoçar junto. Então, isso também trouxe de volta, né, essa questão de a gente poder estar um pouco mais junto, olhar no olho, perguntar, né, perceber coisas que a gente não percebia antes. Então, assim, essas são questões, gente, que a gente para pensar e ver. Esse é o lado bom. Tem um lado bom. A dificuldade existe para todos nós e sempre vai continuar existindo. Mas vamos começar a pensar um pouquinho, né, nessa questão do lado bom, de você poder ficar um pouco mais com as pessoas. E aí, o que a gente pode falar para vocês é o seguinte, nós não estamos vivendo uma condenação, e sim uma condição. Por que uma condição, gente? Porque vai passar, né? A gente não vai ficar eternamente isolados, né? E aí a gente também daqui a pouco a gente vai entrar em outras questões, né? Então, será que a gente agora, depois de quase 3 meses, praticamente, né? A gente daqui a pouco já vai completar 3 meses de isolamento, nós já estamos nos preparando para voltar ao convívio social,
né? Quando a gente diz assim, esse convívio, a gente já está nesse novo modelo, porque não vai ser mais como era antes. Inclusive a gente tem ouvido falar, né, que essa coisa e eu descobri que a gente tem muitos nomes, né? O mesmo nome, a gente tem coronavírus, Covid-19, isolamento social e Social pandemia. e Na pandemia, verdade, é isso. que todo mundo, cada um usa de uma forma. E a gente percebe que, na verdade, é uma coisa só, né? É uma coisa só nesse sentido. É um momento só em que a gente se coloca nesse lugar aí de se isolar com receio de uma doença, né? E realmente, se a gente não olhar para aquilo que a gente pode tirar de proveito, conforme você estava falando, a gente acaba ficando muito confuso e muito medroso, né, e muito inconstante, porque na verdade a gente fica imaginando como os adultos, a gente está falando com alguns alunos, né, não são todos os alunos que estão nos assistindo, mas alguns alunos. Por exemplo, você tem algum medo nessa pandemia? Qual é o seu medo, né? Que medo que você tem hoje? Né? Qual o medo que você não tinha que você tem agora? Talvez você possa colocar para a gente. Na sua casa, o que que mudou? Né? O que que mudou? A Vanessa está falando dessa coisa, de coisas importantes que mudaram, né? O que que mudou? Né? É bom você ir trazendo para a gente, mudou alguma coisa? Para você não mudou nada? Né? Tá tudo como O que que era antes, tá tudo como era antes, né? Por exemplo, aqui em casa não tá. Casa da Vanessa nem também aqui, com certeza não tá. nem Então, quer dizer, aqui. será que na sua casa tá? Me conta aí, conta pra gente aí como é que tá na sua casa. Porque quando a Vanessa fala dessa questão de olhar agora, né, o que a gente está vivendo e já se preparar para aquilo que vai vir, né, é essa dimensão que a gente queria trazer para vocês também hoje. Né? Que, na verdade, hoje a gente sabe que qualquer nome que a gente der à situação que a gente esteja vivendo, a gente tem uma rotina modificada. As coisas estão modificadas. Então, a experiência da pandemia no mundo, ele acelerou a questão do futuro. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender. Né? Aí eu fico assim preocupada quando as pessoas dizem assim, não sei você, Vanessa, vamos voltar à normalidade. Que Veja bem, normalidade é essa? Não que é uma normalidade é essa? normalidade como era antes. Pois é, então isso que é um ponto que a gente queria tocar com vocês. Então, se você for, por exemplo, eu acredito que daqui uns 10 anos, quando eles fizeram a nova correção ortográfica dos livros, né, que volta e meia os livros são trocados, vai estar escrito lá, em 2020 o mundo sofreu uma grande modificação acelerada pela questão da pandemia. Então, o que a gente entende é que quando as coisas acontecem assim muito forte no mundo inteiro, tá falando, é como se a gente acelerasse coisas que ainda iriam acontecer. Coisas que estavam para acontecer, mas que, né? Então, quando a gente fala que tudo vai mudar, sim, a gente vai mudar a rotina. Já mudou a rotina? Já mudou a rotina, você na sua casa. Você já não vai mais ao mercado tranquilamente, você já não fica saindo de casa. Nessa liberdade que a Vanessa está falando, você não sai mais, não é essa mesma coisa. Mas eu não estou falando dessas rotinas assim que vão mudar. Por exemplo, a rotina quando você começar a desmobilização, você não vai poder sair agarrando as pessoas, não vai poder frequentar todos os lugares que você frequentava. Tem um período aí de controle da doença que ela precisa estar organizada. Mas eu estou falando de coisas assim mais profundas, né? As coisas assim mais dentro. E isso vai acontecer no mundo inteiro. Não é só no Brasil, a gente está falando do Brasil, mas é do mundo inteiro. Então, a gente entende que coisas que já estavam para acontecer foram antecipadas. Coisas que ainda estavam assim, com uma ideiazinha também, foram antecipadas. É isso que a gente, agora, na realidade, também quer trazer para vocês. O que será que vai mudar? O que será que os analistas, os estudiosos, o que será que estão falando das mudanças? Que mudanças são essas que vão acontecer? Isso é uma coisa. Você já pensou sobre isso? O que muda? Já mudou para você? Será que você entende que o fato de você não ir para qualquer lugar como você quer, não é só essa mudança que a gente está falando? A gente está falando de uma coisa que vai refletir no seu jeito de viver daqui para frente? Isso não é uma desgraça, isso não é uma praga, não, gente. Isso não é uma praga, né? Isso é só uma análise, uma reflexão. Uma reflexão. E assim, eu acho que uma dessas mudanças, né, Alexandra, que já começou é na parte do ensino. Isso. Né? A gente pode dizer que como que está sendo o ensino agora? Muita gente tem se perguntado o seguinte, mas a gente agora estamos tendo aulas em EAD, ensino à distância. Não,
Não é isso. Primeiro, vocês entendem a diferença entre ensino à distância e aulas online. Gente, é totalmente diferente. Tá? O ensino à distância, ele é um ensino programado, né, para que você possa estudar e aprender de qualquer lugar. Então, é um ensino feito numa plataforma, né, uma plataforma onde as aulas elas são gravadas, né? E nessa plataforma você tem como se fosse uma escola virtual. Você tem lá pastas para trabalhos, pastas de leitura, tudo isso fica gravado. Por quê? Porque são turmas, várias turmas vão passar por aquele ensinamento. São, por exemplo, se você faz o primeiro ano do ensino médio à distância. Então, esse ano você está fazendo, ano que vem uma outra turma vai fazer. E o aprendizado é o mesmo, porque essas aulas são gravadas. E você pode acessar elas de qualquer dia, qualquer horário. Diferente do que está acontecendo agora com as aulas online. Porque as aulas online agora, os professores eles estão tendo os dias e os horários, e é ao vivo. Então, se você perder a aula naquele horário, tem escolas que não estão deixando gravadas as aulas. Justamente porque para manter um controle dos alunos, para saber se você está acompanhando o conteúdo. As provas são marcadas com datas. Então, você tem que fazer a prova naquela data e naquele horário. Então, é diferente as plataformas. E a ED, gente, ela já existe no Brasil há mais de 10 anos. E a gente não se dava conta por isso, porque era uma coisa que só quem utilizava mais de ensino à distância eram pessoas que tinham que trabalhar e não tinham tanto tempo, mas gostariam de terminar os seus estudos e completar. Então, não era uma coisa Sabe que tem uma coisa... Desculpa, tem uma coisa do EAD, que eu era meio preconceituosa muito tempo atrás, com o negócio do EAD. Falava, eu não acho que tem que ser assim, eu acho que tem, né? E aí um dia eu fui trabalhar numa empresa que trabalhava com transporte marítimo e com a questão da fronteira. E aí a pessoa que conversou comigo falou, Alexandre, isso foi um achado, porque os militares que estão nas fronteiras do Brasil, onde não têm acesso à faculdade, e, por exemplo, esse pessoal que embarca e fica durante um mês viajando, eles podem ter acesso a estudar. Então, eu me lembrei disso agora você falando, que muitas vezes a gente fica meio restrito, mas para muitas pessoas foi uma grande oportunidade, né? E está sendo, né, Alexandra, hoje também, porque assim, as novas tecnologias, a gente está vendo até com os nossos alunos, né, eles estão absorvendo e começaram a ter um outro olhar da tecnologia diferente. Porque, como a gente já disse em umas outras lives lá atrás, para eles a internet era sinônimo de quê? Só de redes sociais. E a partir do que eles tiveram esse momento de ter que usar a ferramenta, né, da internet para o estudo, eles estão vendo que é diferente. Né? Então, diferente por quê? Porque não é só isso. Eles estão tendo que usar outros aplicativos, programas que eles nunca pensavam em usar, o Word, Excel, que muitos deles nem ligavam em usar. Criar pastas, mandar o documento, fazer download de documentos. Isso eram coisas para eles, gente, parece que não, mas a gente que está mais assim no dia a dia dessa garotada, isso era coisa para eles que eles nunca ouviram falar. Né? Tantos que muitos tiveram muita dificuldade no começo, agora já estão bem mais tranquilos. Né? Então, Lê, tem gente falando aqui que falou pra gente sobre aqueles medos, né? Falando que tem medo por conta de não poder mais enterrar os seus parentes. Realmente, por enquanto, né, se nesse momento vier a falecer alguém com Covid, infelizmente, não, até para preservar a família, né? E para não ter contato, a gente não pode estar. Então, assim, já pensou nisso? Então, acho que esse é mais um dos... Acho que isso que fez muita gente também parar para pensar, né, Alexandre? Em seguir o isolamento social. Porque, assim, até então a gente pensava que é uma bobagem, mas quando acontece com alguém perto, ou da nossa família, o que a gente conhece, a gente vê a dor, que é de você não poder estar presente nessa hora de despedida. Aí tem também uma mãezinha aqui que está falando que o EAD já existe, como eu falei, já existe há muitos anos nas realidades de empresas, né? Inclusive na política da instituição, isso, porque foi uma maneira que as empresas encontraram de dar um estudo de qualidade, dar uma qualificação melhor para o profissional e esse profissional ter esse tempo também, né? Como a gente falou, então é bem diferente dessa plataforma de aulas online que a gente está tendo agora.
E nas empresas, Vanessa, assim, o EAD tem equipes que cuidam disso, porque Sim. nas empresas eles têm muito a questão de uso de sistemas específicos, né? O que a gente pode falar um pouco de plataformas específicas para aquele tipo de trabalho da empresa. Então, como muitas pessoas, né, têm que ser capacitadas até para operar essa ferramenta, esse sistema. Então, não sei se por exemplo, quando os nossos alunos forem trabalhar, por exemplo, uma Transpetro, eu te falo da Transpetro porque eu trabalhei lá um tempo. Então, a gente cuidava do EA deles, aí vai subindo de nível, uma capacitação para operar o sistema que a empresa pede. E também, aí quando começou essa coisa de avatar, né, eles criam avatares para poder dar um movimento na aula. Então, é exatamente isso que a mãe está falando, é verdade. E eu acho que isso não vai parar, né, Vanessa? Eu acho que isso vai uma tendência permanecer. Que agora veio para ficar. Porque eu acho que muitas pessoas agora vão ver que, como você mesmo disse, que você tinha receio, porque você não conhecia. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente vê que realmente é um futuro, é uma condição. E agora a gente viu que cada vez mais, e eu acho isso muito legal, acho que também outro ponto positivo aí do nosso mundo pós-pandemia, é a gente ver quantas pessoas que não tinham familiaridade com a tecnologia começaram a ter, né? Aquelas pessoas que eram mais assim restritas, né? Nossos avós, os tios, aqueles que têm um pouco mais de idade, tinham muito receio. E nesse momento eles tiveram que aprender a trabalhar com isso, até para se manter um pouco mais próximo do outro, né? Você imagina o seu avô, a sua avó que mora longe. Agora, com o problema do isolamento, você não pode visitar. Então, qual é o único jeito? Vamos fazer uma videochamada. Muitos não tinham nem muito engraçado, Vanessa. Olha, a minha mãe, eu vou contar para vocês da minha mãe, quando começou essa história, ela tinha um WhatsApp. Aí a gente fez a videochamada, só que ela volta meio o vídeo pausava, o microfone desligava, ela ia mexer, se operava. Olha, a gente ria, eu e meu irmão de se lascar, porque fazia vídeo ele, eu e meus pais, né? Então, essa coisa é verdade, mas hoje já é super tranquilão, né? Te liga, já estão todos tranquilos. Demorou. E uma coisa que a nossa coordenadora de esporte falou, que o ser humano ele é fácil, né? Que bom que o ser humano se adapta às coisas. E é isso. A gente aprende a se adaptar. No primeiro mês eu acho que foi muito sofrido, né? Foi muito difícil, até porque a gente não sabia, não tinha uma perspectiva de como continuar as coisas, como seria. E, de repente, do segundo mês para lá, a gente viu que já começou a dar uma melhorada justamente por isso. A gente começou a pegar, se organizou o pensamento, organizou a vida. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Para não deixar ser tão solitário. Então, essas as minhas ferramentas, e são essas as minhas ferramentas que eu vou utilizar. Né? É isso, o ser humano se adapta. E isso eu acho que a gente precisa agradecer todos os dias. Né? A facilidade que nós temos de nos adaptar às situações. Se você pensar, se você estudar as eras de seres humanos, é isso. Antes andava com um macaco, que usava garra para comer, depois inventou fogo, depois parou de ficar andando, ficou na beira do rio porque tinha como plantar, passou a usar talher. É uma evolução constante. É uma evolução constante. Então, é adaptação. Eu acredito assim que nessa parte, principalmente de tecnologia, a gente estava num avançar grande, né, Vanessa? E ontem, até falei com a Vanessa ontem, que eu vi que era uma fibra ótica. Eu nunca tinha visto que era uma fibra ótica. Eu ouvia falar, gente. E quando você vê a imagem, você vê a imagem grande, do cano grande com a fibra ótica. Aí ontem eu olhei uma fibra ótica, eu falei, meu Deus, é de vidro. Ela é fina, igual o cabelo, de vidro, que se você fizer assim, tem uma potência enorme. E a luz vem por ali. Aí eu comecei a pensar, como é que será que essa luz vem por ali? Aí eu comecei a pensar, como é que essa imagem chega na televisão? Eu parei de pensar, eu falei, meu Deus, é muita capacidade. Não, é muita capacidade que a gente tem de inventar, de descobrir, Vanessa. Eu acredito que, conforme você está dizendo, esse tempo com certeza fez a gente explodir de tantas ideias, né? A parte tecnológica, educação. E aí, o que é legal isso? Isso te aguça a sua rapidamente, aquela vozinha dentro de você, né? Começa, como é que isso funciona? E isso faz você com que você busque informações. E eu acho que isso também é legal. Acho que quantas coisas a gente descobriu durante esse tempo e que a gente depois vai poder trazer isso para o nosso convívio pós-pandemia. Então, eu acho muito interessante também
essa questão aí de que a gente vai poder fazer com que esse nosso, como se fala? Agora eu perdi a palavra, gente, é assim mesmo. Essa nossa busca se torne cada vez mais constante e que a gente continue com essa busca para tudo que a gente assim achar de diferente. Agora me lembrei, sabe do quê? Para os professores que estão ouvindo a gente de educação física, parada para a hidratação. Já parou? Eu esqueci, tá lá do outro lado. Aí eu não mas aí não combinei com a Vanessa, não combinei contigo. Agora me lembrei que sempre para descansar e para hidratar. Como a gente está conversando aqui aberto, falei, vamos parar para hidratar e respirar. Ó, que deu coraçãozinho. Tem ninguém aqui hoje para me ajudar para pegar minha hidratação. E que deu coraçãozinho subindo aí, gente? Não tô vendo mais. Ó, bate esse coração aí para nós. Pra não deixar a gente vocês estão achando chato? Vocês não estão gostando? Não, então diz aí teve pai aqui que disse que tá muito legal a conversa. Ótimo. Então aproveita aí, faz pergunta, conversa com a gente. Porque a gente é assim, né? Vocês veem que eu tô sem óculos, eu tenho alguma coisa assim que eu não consigo ler direito. Eu leio e fico esperando. Como a Vanessa está com esse leio potente, nada vai passar, vai todo ser visto. E uma questão também, eu acho que muito legal a gente trazer agora, Olê, é essa questão também do novo estilo de consumo. Que isso é uma coisa que a gente vai, pós-pandemia, a gente viu como é que começou a funcionar isso, né? E eu achei, assim, fascinante também. Mais um ponto positivo, né? Nessa questão do nosso isolamento. Foi como as empresas começaram a trabalhar de outra forma. Rapidinho, as empresas se organizaram e começaram, né, a usar as ferramentas que tinham. Quais eram elas? Novamente, a gente volta para a tecnologia. Quantas empresas começaram a fazer entregas por WhatsApp? Empresas que não tinham páginas nas redes sociais criaram, tanto no Instagram, no Face, né? Até mesmo os shoppings que estão fechados, eles começaram a trabalhar com delivery, né? E botar as lojas, né, questões das lojas, números de WhatsApp, eles te mostram, você entra pelo WhatsApp, eles te mostram um catálogo, tal, você marca na porta, ou então eles entregam na sua casa mediante a frete. Então, assim, é uma tendência também que eu acho que veio para ficar. Nós já tínhamos as questões da vendas online, só que durante essa pandemia, desse nosso isolamento, essas vendas cresceram em mais de 70%. Né? É menos custo para os donos de empresa, né? E é uma facilidade porque ele tem um contato maior com a pessoa que está comprando, né? E você vê que foi uma maneira também que eles acharam de não ter tanto prejuízo. E a gente sabe, gente, a imensidão, não dá nem para a gente falar aqui de como muitas empresas tiveram prejuízo. Muitas empresas, pequenas empresas, principalmente as pequenas, muitas fecharam suas portas, né? Muitos não conseguiram manter, como não tem como você pagar um aluguel se você não está recebendo para pagar esse aluguel, né? Mas aí algumas outras empresas foi a maneira que eles conseguiram. E aí eu acho super legal essa questão das vendas online, né? Porque apesar da gente estar em isolamento, a gente precisa, às vezes, de alguma coisa. Você vê que no meio durante esses praticamente 3 meses, tem a mudança de clima. Para quem tem criança, a gente que tem... Eu não tenho mais criança, né, gente? A minha mais nova já está com 15. Mas, assim, quem tem criança pequena, a gente sabe que quando muda as estações, começa aquele frenesi. Você vai botar uma calça comprida na criança, a calça já está pescando, já virou bermuda. E aí você não tem uma calça para botar na criança. Como é que eu faço? Eu não posso ir na rua, tá tudo fechado. Eu preciso comprar uma calça porque tá frio. A criança está o dia inteiro em casa, precisa estar. E aí essa foi uma das maneiras que os lojistas, né, que algumas empresas fizeram para atender até uma demanda e também ajudar para não ter tanta queda nas suas vendas. Né? A questão do Instagram que você está falando, né? Realmente é verdade. Você clica lá e leva você para o WhatsApp, né? Para o WhatsApp, já tem link direto. Alguém me falou que, na realidade, o Instagram hoje substitui o Shoptime, que é mais rápido. De antigamente. Quem diria que nós íamos
Quem diria que a gente ia fazer igual antigamente? Lembra aqueles programinhas que tinham na TV, gente? Que vendia joia, vendia roupa Isso. de Ainda cama. tem, eu acho. Ainda Acho que tem, ainda mas tem. ninguém ligava para aquilo. É. Né? De repente, você se viu todo mundo até vendo os programas e começando a comprar, né? E Porque sabe uma coisa é também que eu isso. acho que mudou? Eu, por exemplo, era uma pessoa que dificilmente comprava online. Aí a Vanessa me ensinou essas coisas, né? A gente fala, Vanessa, me ajuda aí a comprar, né? Ela é minha consultora para esse assunto. E É, aí, cada vez mais, a gente teve que se render. E eu já tenho amigos que compram tudo, mercado, fogão, geladeira, farmácia, tá entendendo? Ou tudo. gente. E eu sempre fui meio resistente a algumas coisas. Falei, como assim? Mas tem um jeito de você comprar, Medo. você vai aprendendo, né? É o medo, assim, de... Mas, assim, essa coisa de que agora, muita gente com certeza experimentou isso e não quer outra Não vida, porque gostou. você não precisa, para aquela confusão, às vezes, né, de fazer isso. E o mais Porque, legal é isso, pô, teve uma mãezinha que, nossa, que tá falando que tem gente fazendo entrega de bicicleta, né? Muitas pessoas que até tinham trabalhos, né, que não conseguiram voltar, começaram a ver também nisso uma maneira de não ficar totalmente sem nenhuma renda. Então, muita gente que isso. tinha moto, bicicleta, começaram também a fazer entregas de iFood, de Uber Eats, né? Que era só você se cadastrar e entregar. Porque, gente, querendo ou não, todo mundo fica sem tudo, mas sem comer ninguém fica, né? E Claro. aí tem dia que bate aquele desespero, a gente está tão acostumado a comer aquele podão final de semana, aí não tem mais as barraquinhas lá fora, né? Como é que eu É vou isso mesmo. fazer? Né? E assim, eu não sei, eu como moro na Zona Oeste, a gente tem muito disso, né? Você abre o Instagram e o Face, são milhões de lojas que vendem lanches, essas coisas, se você liga, eles trazem tudo agora. Todo mundo se cadastrou pelo iFood, pelo Uber Eats e você traz. Então, assim, eu achei muito legal. E é uma tendência que veio para ficar. Acho que mesmo depois que terminar o nosso isolamento, Pandemia, né? Uhum. muitas empresas vão continuar fazendo esse tipo de entrega. Porque são fidelidade, você já fidelizou uma galera, um público, e aquilo é o jeito de você continuar aí a ganhar um dinheirinho extra. Eu tô Eu aqui, acho aqui muito na minha legal. área tem aquela bicicleta do Itaú, Sim, sabe? Aí agora, você não vê mais o pessoal, os entregadores dessa área, gente que de repente começou a fazer entrega, ser rap, usando a bicicleta direto. Porque normalmente, como você é está uma comendo gente andando de ajuda. bicicleta normal, o pessoal senta na bicicleta e tira a bicicleta do gancho e fica esperando a bicicleta para a chamada. O pessoal vai se virando, né, Vanessa? Porque não tem custo, deixou a bicicleta dele em casa e está usando a bicicleta pública, É pagando lá a isso. taxa, né? E aí o E pessoal vai se aí, virando. E o povo brasileiro é muito criativo também, né? Bastante criativo. muito, muito. Aí E tem uma gente coisa que que tá fazendo uma coisa, passa a fazer outra, né? E aí vai se virando. E aí uma coisa também que a gente tem que começar a entender, né, gente? A respeitar também esse espaço do outro. Né? Agora, com essas questões que vão ter gradativamente da reabertura do comércio, a gente precisa ter essa consciência. Então, assim, nossos alunos, principalmente nossos alunos que estão nos vendo agora, já parou para pensar, já sabe tudo direitinho que tem que fazer? Já sabe que você não pode ficar andando na rua sem máscara? Já sabe que você tem que manter uma distância da pessoa? Sabe, gente? Aquela coisa de ficar na fila. A maioria dos mercados, das lojas, tem aquela marcação lá no chão. Vamos respeitar a marcação. É 1 metro de distância. Você não precisa estar junto com a pessoa. Eu sei como é difícil porque nós, cariocas, né, nós somos um povo muito caloroso, né? A gente gosta de encostar, de falar. A gente fala encostando na pessoa, mas eu acho que agora é um momento mesmo da gente respeitar, né? Então, Eu assim, me lembrei respeitar esses limites. A gente precisa agora essa, respeitar esses limites. essa coisa vai ser difícil pra gente mesmo, né? Como extravasar, como se reencontrar, mantendo um equilíbrio. Porque isso era fácil para o povo das Europa, que não tem muito esse hábito, né? Para eles, talvez essa reabertura, que já estão, a Itália, a Espanha, Portugal, todos já estão, né, num processo também grande de reabertura. Eles têm outra relação. Nós somos muito carne, né? Precisamos pegar, tem gente que fala só tocando na gente. Então a gente agora vai ter que pensar como é que a gente vai se dirigir às pessoas. Isso também, eu penso que é uma mudança, principalmente no nosso
do nosso país. Sim. Talvez o Sul, né, o pessoal é mais, né, tem mais essa coisa intensa do contido. europeu, Mais mas a contido. gente aqui, com essa coisa de sol, praia, essa coisa muito afetiva. Só que assim, outro dia a minha filha mais nova, a gente tive que levar ela para pegar um negócio e ela veio comigo, aí ela falou assim, mãe, muita gente sem máscara, será que as pessoas não entendem que a máscara é importante? Então eu queria aproveitar e fazer esse apelo, assim, se você é nosso aluno, né, você é nosso pai, da família do CTDEL, por favor, ajude a ter essa consciência. Procure saber por que a máscara é importante. A máscara é importante para te proteger dessa contaminação. E proteger o outro. Mas também de você proteger o outro, de você de repente estar e não saber que está. Então, durante muito tempo, até no CTDEL, com certeza, a gente vai usar máscara. Então, se você não tem a sua máscara, peça alguém para fazer. Sempre tem uma tia, uma avó, né? Uma avó alguém que costura. Que faz um de tecido e aí aprende a lavar, como é que lava. Então bota lá de molho, com cloro e água, depois lava, não torce. Tudo tem na internet, só para procurar. Mas é uma coisa assim, que é uma coisa que a gente não tinha o costume, mas que durante um tempo, mesmo com essa abertura, eles estão indicando que seja utilizada a máscara. Então é uma diferença para a gente, é uma grande mudança, né, de postura, assim, e a gente não vê as pessoas direito, né? E é uma questão de respeito também, né, Alexandra? Porque assim, você pode até achar que, mas eu não vou usar máscara, porque eu sou imune. Cada um pensa de um jeito. Mas assim, o outro merece esse respeito, né? O outro merece que, se é uma lei, se está ali dizendo, se está escrito na frente do estabelecimento, por favor, entrar só usando máscara. Eu, como cidadão, né, eu preciso seguir as regras, né? Então, eu vou fazer aquilo não para o meu bem-estar, eu posso achar que não é legal, mas eu vou fazer aquilo porque é para o bem-estar do outro também. Então, acho que é isso que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, como você não pode me abraçar, nem abraçar a Vanessa, bota o coração aqui piscando. Isso, gostei de ver, para a gente se sentir amado. Vai ter que usar umas plaquinhas. Meu beijo, um abraço. E aí, uma coisa assim, a Vanessa estava falando da questão do consumo, né? E aí me lembrei que, na realidade, realmente, muita coisa está mudando. Então, a gente falou da questão da educação, da tecnologia, a gente falou do consumo, e também a gente queria tratar da questão dos valores, crenças e valores também, que esse mundo está sendo modificado, né? Não só Sim. Nós brasileiros, mas o mundo inteiro. E aí a gente tem assim, 3 níveis de mudança, né? 3 maneiras da gente... influência, por exemplo, como é que a gente está pensando, que os psicólogos até dizem, né? Como é que a pandemia vai... São 3 formas, né? A influencia como a gente está pensando, né? Como a gente se relaciona com os outros e o que a gente passou a valorizar. Entendeu? Então, por isso, quando a gente começou a nossa live, a gente perguntou, pensa aí, como é que você está se sentindo, né? O que você está refletindo? Porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente sabe lidar com as nossas dificuldades. E aí eu queria lembrar uma frase também que diz, menos é mais, né, Vanessa, no sentido do consumo. Que a gente sabe que, lógico, a crise financeira que a gente está vivendo, uns mais, outros menos, e que a gente vai continuar vivendo um tempo, não tem jeito, não tem jeito, é um reflexo do que a gente está vivendo, já automaticamente vai diminuir o consumo. Então, se a gente consumir tanta coisa diante da situação, a gente não vai poder mais consumir. Normalmente é assim que a gente pensa, né? Tem gente que pensa que o cartão de crédito vai resolver sua vida, mas normalmente a gente pensa assim, a crise financeira chegou, então vamos segurar aqui e tal. Mas tem outro tipo de mudança nessa parte do menos é mais, que não é só nesse sentido. Assim, você, apesar também de ter um pouco mais de dinheiro, você vai repensar exatamente se é necessário você comprar aquilo. Porque nós estamos em casa, apesar da gente ter essa facilidade de comprar online e tudo mais, mas a gente não está, como não está na rua, apelo é menor, se a gente não der tanta bola a tantos comerciais. Então a gente também está consumindo menos coisas. E por quê? Porque a gente talvez esteja fazendo outras escolhas, ou esteja comprando outro tipo de coisa mais importante. Então, uma frase que eu li, assim, que é bem bonita, assim, que esse movimento da pandemia vem reforçando, né, aquilo que já vinha acontecendo, dos consumos mais consciente, mais ecológico, né, pensando aquilo que eu consumo. Então, a gente lembra de alguns produtos que a gente descobriu, por exemplo, que faziam mal, que eram feitos com mão de obra escrava. Lembra dessa? Não sei se você sabe, né? Por exemplo, o pessoal pede compra coisa da China, com todo respeito à China, nem tem a ver com a pandemia, mas já se dizia.
porque eles pagam muito mal as pessoas, eles escravizam, então não compra coisa das... Tem gente, tem vários pensamentos. Então, também é esse tipo de consumo que a gente tem que começar. Aí eu vou comprar desse lugar, que esse lugar está vendendo uma coisa que vai ajudar, por exemplo, agora, a tal comunidade. Tem gente fazendo essas lives, por exemplo, dos cantores. Eles estão tentando, de alguma forma, ajudar, né? Ó, você deposita nessa conta e tal, para poder a gente ajudar. Então, tem essa dimensão. Então, o menos é mais nesse sentido. Você, na verdade, ficar mais naquilo que é essencial. É importante a gente pensar, isso aqui é essencial para mim? Essa coisa que eu quero comprar? Eu consigo viver sem, né? E a gente tem os adolescentes do nosso projeto, né? Que desejam ter aquele celular de última moda, que eu também acho muito importante. Celular ruim é muito chato mesmo, gente. Trava. Mas, por exemplo, talvez você possa pensar melhor no tipo de tênis, porque é importante a gente pensar que isso também está levando a gente para aquele lugar. Eu sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu sou. É bom para você pensar. Você é aceito no grupo só porque você tem tal celular, tem tal tênis, você usa tal roupa de marca? Será que você está nessa vibe aí, gente? Ó, ainda? Você estava? Será que você é? Se você estava, vamos passar aí. Começa a pensar que você tem que viver e ser feliz por aquilo que você é e aquilo que você planta de coisa boa. Isso é um detalhe. Porque, veja bem, do jeito que a coisa está caminhando, é importante repensar nisso. O essencial para a nossa vida, o essencial, né, que aí entra noutra dimensão, que é a questão, por exemplo, da nossa instabilidade, e da gente não ser também assim, tão dono mais de tudo. E aí eu fiquei pensando que tem gente que... coisas que a gente não tem controle. Que não e a gente está no momento desse, né? A gente não consegue controlar. Isso. Está no momento desse. Por exemplo, essa doença, as pessoas diz que vai levar 18 meses para achar uma vacina. Enfim, a gente não sabe se já tem, se não tem. Mas é um processo aí que vai ser necessário. E a gente vai ter que voltar aos poucos mesmo sem a vacina. Então, isso pode gerar para tantas pessoas esse medo, né? Que o pessoal falou aqui de medo, dá medo para o trabalho, do medo para a escola, tanta coisa. Mas a gente tem que também criando essa forma de que a gente realmente não vai ter o controle. A gente tem que fazer aquilo que é orientado a fazer. E por isso também um outro aspecto importante, que é a questão da gente ter falas objetivas e seguras. Então, por exemplo, você que é educador, né, com seus alunos, você que é mãe, você que é pai, você mesmo que tem irmão mais novo, nossos alunos, não adianta ficar com esse discurso do medo, da insegurança o tempo todo. Se você tem algum comentário para fazer, se faça de uma forma mais assertiva. Né? Procure. Porque se você fica... procure saber. Procure isso que você falou. É importante sair procurando para a gente poder não ficar tão mais inseguro. E a gente tem que entender assim, que a gente está no momento também, como a gente está inseguro, com medo, a gente começa a valorizar mais aquilo que a gente tem, que é o que você estava falando. Então, nossas relações, nossos afetos. E a gente vai percebendo que a gente não pode enfrentar isso de uma forma sozinha. Mesmo quem mora sozinha, ou sozinho... Precisa do outro. Precisa do outro. Então, aí o que acontece? Isso vai entrar no outro aspecto, assim, desse valor. A gente vai pensar, o valor da gente ter uma companhia, da gente procurar estar em encontro da necessidade, sair um pouco de si, eu encontro também um pouco da necessidade do outro. Então, por exemplo, eu pergunto para os nossos alunos que estão nos escutando, o que você fez concreto, por exemplo, para ajudar nesse tempo de pandemia? Você fez alguma coisa concreta aí? Está me escutando? Fez alguma coisa? Por exemplo, ajudou algum vizinho? Você deu uma ligação? Você ficou... Se predispôs a fazer alguma coisa? Ou você está pensando só... Então você fica o dia inteiro, ai que chato que eu não posso pra rua. Ai que chato que eu não posso nesse aqui. Até tem uma mãezinha nossa ali, a Mônica falando, né? Na questão, voltando um pouquinho em questão da gente usar máscara, ela falou que até porque quem já teve Covid, né, ainda não ficou, a gente já soubemos de casos que já se infectaram novamente. Então, a garantia que você teve a doença não é uma garantia que você não vai ter novamente. E aí a questão do uso da máscara é importante para isso também. Tem uma outra mãezinha também dizendo que a hora que o abraço nunca vai ser o mesmo. Até nesse momento a gente nunca mais vai poder abraçar daquele jeito caloroso que a gente fazia antigamente. A gente vai ter que ficar um pouco mais contido durante esse tempo aí. Né? Mas nada que não passe. Não, e também aquilo que a gente está falando, a gente vai buscar com certeza outras formas, talvez, de expressar isso.
que não seja no contato físico, a gente vai descobrir, mas o importante é a gente não parar de ser afetivo. Não é importante não parar de ser afetivo. E é o que essa coisa da crença dos valores, é isso, porque a gente tem um mundo onde a gente começou a dar mais valor a pessoas boas, que têm iniciativa, fazendo bem, do que gente que quer aparecer. Isso está muito forte também, no mundo inteiro. No momento que a gente está vivendo bem forte. Assim, o Brasil é um país de muita solidariedade, muita solidariedade. Eu soube assim, de um aluno e de uma mãe de um aluno nosso, que, por exemplo, ajudando, descarregou um monte de cesta básica de um caminhão, 3 pessoas só para ajudar, porque ela é voluntária na escola. E aí, fora isso, tem tantas outras mães e pais e alunos que com certeza estão fazendo. Aí, se você quiser, escreve aí uma coisa que você fez concreto para a gente poder falar, importante. Aqui em casa, a minha filha mais nova teve a iniciativa de pedir aos vizinhos 1 quilo de alimento para ajudar um abrigo de cegas. Então, coisas, né, que você vê. E a gente... tem uma frase que eu me lembrei agora que diz o seguinte, que o ouro ele só é descoberto e mudado a partir do fogo. E a gente está vivendo um momento, né, que é a pandemia, que é nesse sentido, que faz a gente ter que pensar de uma outra forma e sair do lugar e se preparar para aquilo que tá mudando e não achar que isso é uma coisa que vem atrapalhar. Não, muita coisa boa surgiu, né, Vanessa? Então, a gente tem que entender isso. Como a gente falou lá no início. Vamos ver, vamos tirar o que a gente pode tirar de bom. Vamos tentar olhar um pouquinho para o lado bom. Acho que a gente abre aí jornais, as TVs, tanta coisa, tanta notícia ruim. Então vamos tentar se apegar um pouquinho agora às notícias boas, ver o lado bom das coisas, ver essa questão realmente da solidariedade, que nós somos um povo muito solidário. Aí tem mãe dizendo que fez grupo de oração, né? Tem mães que fizeram grupos de telefone, ajudaram a outras pessoas que não sabiam mexer na tecnologia. Aqui em casa também a gente ajudou. Tem 2 vizinhas minhas que são idosas e elas não sabiam. Então, assim, através do muro mesmo, já que a gente não podia ter contato, mas a gente foi ajudando para ela conseguir falar com a filha que estava longe. E é isso. A gente vai tentando ver o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer de concreto para ajudar o outro. Né? E acho que isso é muito legal. Acho que isso é uma das coisas mais importantes de tudo, de todo esse momento que a gente está vivendo. A gente está finalizando, né, nossa live, a gente gosta de falar, passou rápido, né, Vanessa? Rapidinho. Mas assim, tem uma coisa que eu queria terminar assim, refletindo, que assim, a pessoa disse, né, gostemos ou não, a imensa crise que estamos enfrentando faz emergir, ou seja, faz sair de nós o melhor, aquilo que temos de melhor, ou também pode sair o pior. Então é nessa reflexão que a gente, né, vai terminar nossa conversa. Você, né, o que você está deixando sair de você? O melhor ou o pior? Você percebe que você mudou suas crenças, seus valores, né? O que para você está sendo importante? O que você está trazendo como um legado? Né? A gente fala do esporte, né? O legado. Esporte, que legado é esse? A gente fala do esporte, a Olimpíada deixou um legado. O que a pandemia está deixando de legado para você, para sua família? Isso é importante vocês pensarem, para que você possa, quando você puder sair de casa, a gente vai poder sair de casa, a gente possa dar para os outros aquilo que a gente tem de melhor, não aquilo que a gente tem de pior. Então, e o fato da idade não tem nada a ver com isso. Então, você que tem 8, tem 9, tem 15, 16, todos nós podemos ver o que eu tenho de bom, né? O que eu tenho de melhor, o que eu posso ajudar a mudar esse mundo, né? E por isso você tem que perguntar, eu mudei. Então, aí é uma coisa assim que é importante refletir. E aí tem a ver com o nosso próximo tema, né, Vanessa? Nosso próximo tema é o seguinte, tem a ver com isso. Você tem um propósito na sua vida? Né? Você tem propósito? Você quer fazer o que da sua vida? Aí muito pro adolescente que já é o nosso projeto. Esse tempo todo que a gente está em isolamento, vocês pararam para pensar nisso? Pararam, nem que seja um pouquinho, o que eu penso daqui para frente? Quais são as minhas metas? O que eu desejo? Né? Muito assim, ligado ao sonho, né? Ligado ao sonho. Aí a gente pode botar todas as áreas da nossa vida, incluir todas as áreas da nossa vida. Seja a área profissional, seja a área afetiva, né? Seja a área de relacionamento. A questão é você pensar. Vocês pararam para pensar nisso durante esse tempo?
Então, se não, Porque não senão, parar, porque começa senão de você vai agora. ser que nem aquele barquinho, né, Vanessa? Aquele barquinho que está no mar e aí fica esperando o vento soprar. Se o vento sopra para lá, vai. Se o vento sopra para lá, vai. E aí E você a vai gente não quer sempre para o nenhuma lado dor. que o vento te levar, não o lado que E não você aquilo quer que ir. você. Exatamente. Então a gente quer os nossos alunos pensando nos seus propósitos, pensando, você também, pai, mãe, o propósito é para todo Vai. mundo. É. Porque a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso, isso é uma coisa importante. Por quê? Está comprovado que o ter um propósito na vida nos ajuda a superar as nossas dificuldades e os momentos difíceis como esse que a gente está vivendo. Então, se você ainda não pensou sobre isso, se o seu propósito está adormecido, sei lá, onde é que você tem feito na vida, é hora de acordar. E nos encontrar na próxima semana, que a gente vai falar sobre isso. Não perca a continuidade da nossa Bate-papo. conversa. Meu mundo pós-pandemia, que essa é a parte 1, vai ter a parte Parte 2. 2. Tá, gente? Então, ó, deixo aqui para vocês meu grande abraço. Sintam-se abraçados, tá? Tá terminando, tá mais perto do que antes, né? E eu acho que é isso. Vamos pensar nessa reflexão. E eu agradeço também a participação de todo mundo que entrou aqui para ficar do nosso ladinho. Semana que vem a gente está aí de novo, tá bom? Isso mesmo. Se prepara que a gente já vem com novidades, Beleza. hein? Fiquem atentos aí, né, Vanessa? Fiquem atentos que Bastante. não tem novidade, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês também. Muito obrigada por terem ficado conosco. E Obrigada vocês aos podem pais que continuar participaram. escrevendo. E a equipe do CTD, um beijo grande também. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.